Olá, vamos começar essa aula falando sobre transmissão de calor, processos de transmissão de calor. Lembrando que calor é o transporte de energia de um corpo para o outro. Esse transporte ele ocorre devido à diferença de temperatura. Então, se tenho dois corpos com diferença de temperatura, teremos calor. Se a temperatura for igual, não teremos o calor. Então, quais são esses processos de transmissão? São três: é o processo de condução, o de convecção e o de radiação. Quais são as características do processo de condução? Esse processo necessita de um meio material para que ocorra. Então, a condução depende de um meio material para que ele ocorra. No nosso exemplo aqui, uma barra de metal. Então, a energia está saindo de uma parte dessa barra de metal e se deslocando até a outra. Então, nós temos o transporte de energia e na condução a matéria não se desloca. Então, esse pedaço de matéria que constitui essa barra aqui, ela permanece no mesmo estado. As moléculas se agitam, essa colisão de moléculas que formam a minha matéria é que faz com que a energia vá se transmitindo de um lugar para o outro. Essas são as características da condução. Então temos a convecção. Quais são as características da convecção? A condução precisava de um meio material para que ocorresse e a convecção também necessita de um meio material. Então, tanto a condução como a convecção são processos que dependem do meio de material para que a energia seja transportada. Nesse caso aqui da convecção, a energia é transportada juntamente com a matéria. Então, diferença da convecção para a condução. Na condução, a matéria não é deslocada, a matéria não se transporta junto com a energia. Na convecção, sim. A energia, a matéria se desloca e essa matéria se deslocando também leva a energia. No nosso caso aqui, ó, então uma água aquecendo, a parte inferior aqui, ó, desse recipiente, a água fica numa temperatura maior. Essa temperatura maior faz com que a água tenha uma densidade menor, então ela sobe. Quando ela sobe, outra porção de água, que está numa temperatura superior, possui densidade maior e ela desce. Então, a minha convecção, como que ela ocorre aqui? Então, é uma fluido água se deslocando de baixo para cima, de baixo para cima. Esse movimento do fluido é chamado de corrente de convecção. Então, aqui o movimento da matéria que se dá pelas moléculas de ar, tá bom? O ar aquecido fica mais leve, sobe. Onde que nós verificamos a convecção? Em ar-condicionado, o posicionamento do ar-condicionado, na geladeira. Então, nós temos no exemplo do ar-condicionado, ele posicionado na parte superior, então ele libera uma quantidade de ar com a densidade maior. Esse conjunto de ar, essa matéria, ela desce e resfria o ambiente inferior. Radiação. Então, tanto a condução como a convecção são processos que dependem do meio material. Agora, a radiação, a principal diferença dele é essa. É um processo de transmissão de calor que não precisa de um meio material para que ocorra o transporte de energia. Esse transporte de energia ocorre através de ondas eletromagnéticas, por exemplo, a energia que é liberada do Sol para a Terra. Fenômenos que ocorrem devido ao processo de transmissão de calor. Então, nós temos a brisa, que é corrente de ar, que vai de um local para o outro. Então, eu tenho a brisa marítima. Então, a brisa marítima significa que o ar ele vem do mar para a terra, vem do mar para a terra. Por que ocorre essa transferência de vento aqui, ó, de massa de ar de um lugar para o outro? Então, o que nós temos aqui? Ó? Durante o dia, então, brisa marítima ocorre durante o dia, na presença de sol. Então, esse sol, através do processo de radiação,
transmite energia, tanto para a terra como para o oceano. Só que a característica da areia, qual a característica dela? Ela aumenta a temperatura com mais facilidade, ela aumenta a sua temperatura mais rapidamente. Então, o que nós temos aqui? Essa porção de ar que se encontra sobre a Terra, ela tem uma temperatura superior à massa de ar que está sobre o oceano. Então, o que acontece? Essa temperatura elevada do ar que está aqui proporciona uma baixa densidade desse ar. Esse ar com baixa densidade, ele sobe. Quando ele sobe, ele gera uma baixa pressão. Quando ele gera essa baixa pressão, então eu tenho um ar que vem de um lugar de alta pressão para baixa pressão. Então, vem uma porção de ar dessa região e ocupa essa região de baixa pressão. Esse é o processo de brisa marítima. Então, o que eu tenho? A quantidade de ar que vem do mar para a terra, proporcionada por uma baixa pressão que eu tenho na terra, que devido à terra aquecer com mais rapidez, essa maior rapidez aquece o ar diminui a sua temperatura e sobe, subindo, proporcionando essa baixa pressão. E a brisa terrestre, ao contrário, se a brisa marítima ocorreu durante o dia, a brisa terrestre ocorre durante a noite. Então, brisa marítima, o ar vem do mar. Brisa terrestre, o vento vem da terra em direção ao oceano. Então, aqui nós temos o processo contrário. Como a terra ela aquece mais rápido, também ela esfria mais rápido. Então, durante a noite, eu tenho uma inversão. Nessa região aqui, eu tenho a água com a temperatura superior à terra. Essa temperatura da água aquece o ar com mais rapidez. Então, esse ar que está sobre o meu oceano, ele tem uma temperatura maior e o que proporciona uma densidade menor, esse ar sobe. Quando esse ar sobe, gera uma baixa pressão. Essa baixa pressão atrai uma massa de ar que está numa região de alta pressão. Então, nós temos essa brisa terrestre, ao vento fluindo da terra para o mar.